A Laura chegou aqui conosco, a gente aproveitar para bater um papo com ela, para falar dessa empresa bacana que tem atendido a nossa cidade lá desde a década de 90, né? Então a gente chega por aqui agora com a nossa super quinta empresarial. Você, meu amigo e amiga, minha amiga que está me acompanhando, fique ligado porque tem história bonita chegando para você a partir de agora no Quinta Empresarial. E quem está conosco é a Laura Paulatti. Bom dia para você, Laura. Bem-vinda à nossa programação. Bom dia pessoal, tudo certo? Bom demais. Que bom. Alegria te receber aqui. E é uma alegria para nós estar aqui hoje para contar um pouquinho da nossa história para vocês. Pois bem, vocês estão aqui desde quando, Laura? Primeiro, boas-vindas a ela, Lobo. Laura Paulatti, bom dia, seja bem-vinda. Tenho certeza que vai ter uma história muito bonita aqui falando dessa grande empresa que é a Agricerra. Seja bem-vinda mesmo. Muito obrigada. Uma história de superação, de empreendedorismo, história de desafios, histórias que marcam aí a nossa cidade. E nós não poderíamos deixar de convidar você aqui para contar um pouquinho. Quem é a Agricerra? Desde quando estão aqui em Sinop? Olha, a Agricerra, ela é uma empresa que está no mercado desde 92. 1992, o Paulo e a Meire, né, que eu sempre falo, a minha história começou com eles, porque essa empresa é dos meus pais, né? Eles começaram em 92. Paulo e Meire são seus Paulo pais. e Meire são os meus Olha pais. que legal. O pessoal aí vai conhecer o Paulinho da Agricerra. Paulinho da Agricerra, conhecemos. E eles começaram em 92 e foi uma história muito legal porque, assim, o Paulo já trabalhava nessa empresa, que era, no caso, na época era a Agrop, que era com o seu Hélio. Isso aqui em Sinop? Aqui em Sinop, Certo. O Paulo, quando ele veio para Sinop, lá do Paraná, ele veio para Sinop com 18 anos. De que lugar do Paraná? São Pedro do Ivaí. São Pedro do Ivaí. Isso, fica ali pertinho de Maringá. Sim. Ele veio lá do Paraná com 18 anos procurando uma oportunidade, né, de crescer, porque lá eles trabalhavam como boia fria desde criança e era muito difícil as coisas, né? Daí os avós foram para lá passear e falaram, vamos embora porque a coisa é boa. Lá é o lugar. Lá é o lugar. E aí veio para Sinop em busca. E aí, em 84, quando ele veio para Sinop, ele já veio para trabalhar com o seu Hélio, no caso, na Agrop, né? Na Agrop. Ele trabalhou um tempo ali com o seu Hélio, e daí ele foi tentar outras coisas, foi para o lado de Peixoto, tentar garimpo, tudo mais. Não deu certo, ficou naquela, né? E aí ele e minha mãe se conheceram, e aí eles casaram no final de semana, e daí na segunda-feira ele já voltou pra Sinop. Voltaram pra Sinop. Na Agrop. Que mulher abençoada, que esposa inteligente, né? Vamos pra Sinop, de volta pra Agrop. E aí começa uma nova história. Isso, aí na Agrop ele trabalhou como funcionário ainda nessa época, né? 89 até 92, e aí o seu Hélio, não, vamos fechar, não vou mais continuar, ele já tava bem de idade, né? Tinha sofrido um acidente na época, não podia mais continuar. E aí, o que ele fez? Ele passou a oficina como acerto. Ele fez o acerto do funcionário, no caso, né? Como a oficina. Então, meu pai pegou a oficina no acerto para continuar. E aí, dali, começou a Agricerra. E ele sempre pensou em ter o negócio próprio? Sim. Ou foi assim, ou foi de forma... Foi assim, ó, foi uma oportunidade. Eu não consigo, de fato, em espécie, quitar o teu acerto, então vou te passar todo o material aqui da oficina e dali despertou nele o empreendedorismo. Foi um pouco dos dois. Porque, dos dois. assim, já tinha vontade, né, da oficina, por ter ali era uma profissão. Ele seguia aquilo dali como uma profissão, que foi o que ele conseguiu desenvolver, né? E aí surgiu a oportunidade de pegar no acerto, e aí eles começaram, só os dois. Olha que bacana, Lobo. E são histórias bonitas porque, assim, você enquanto funcionário, né, você tem a tua responsabilidade, o teu comprometimento, né, do que lhe é atribuído, você precisa entregar. E falávamos isso, inclusive, agora há pouco. Você precisa entregar, né, Lobo, ao patrão, né, ao empregador. Então, quando você é contratado, o patrão nada mais espera do que você devolva a ele, né? Porque no final do mês, o compromisso do patrão é arcar com o salário que foi combinado contigo. E hoje você encontrar pessoas determinadas, dedicadas, comprometidas, tem muita gente, mas tem um grupo de pessoas que não tem esse comprometimento e usam de todo qualquer subterfúgio para entregar essa responsabilidade ao patrão. Vou lá, toma um atestado, te entrego, você tem que pagar tal. Então, quando você encontra alguém que vai lá, cumpre a jornada de trabalho completa, né, que se preocupa em não faltar, é óbvio que eventualmente em algum momento você vai precisar sair, vai precisar, mas ele preserva estar, né, no trabalho. Você já começa a ver nesta pessoa um ponto, né, de empreendedor.
ponto de visão empreendedora. E isso me deixa assim, muito feliz, porque é por isso que a cidade de Sinop ela é tão grande. Porque o Paulo e a Meire olharam, viu, não descarta a possibilidade. Nós poderíamos pegar um acerto, fazer um investimento, comprar uma casa, comprar um carro. Não, mas vamos pegar esse negócio para a gente mexer, para a gente tocar. E aí começa uma história onde é uma história construída por outra família, mas que ele assume a partir dali e coloca a personalidade dele naquilo, né? E como foi? Quais foram os principais desafios naquela época que o Paulo te conta? Olha, naquela época, os principais desafios eram locomoção, primeiro de tudo, né? Que, assim, eles tinham... Tava começando, era, assim, tudo muito difícil. O ambiente em si da cidade, né? Não tinha essa estrutura que a gente tem hoje. É verdade. Então... A questão também com filho pequeno, que daí eles já tinham a minha irmã. E aí, para fazer toda essa jogada de empreender, né? Porque eu falo assim, o empreender, ele não é só você ir lá e ter um dinheiro para investir na empresa. Você tem que meter a cara, você tem que fazer tudo. E ele que era a oficina, ele que era o mecânico, ele era o patrão, ele era funcionário dele mesmo. Então, eles dois eram tudo. E lutar para sobrar um prolabora no final do mês. E lutar para você conseguir não só trabalhar, né? Você tem que ter também, tirar daquilo dali um sustento, um lazer, tudo. Então, a grande dificuldade é o empreender, na verdade, né? E não era fácil as coisas, tinha toda uma questão de logística, a energia era péssima, tanto que o ponto forte daquela época na loja eram os motores estacionários, né? Que a gente trabalhava, que eles trabalhavam na época, porque não tinha energia. Então, fazenda, tudo mais que vinha para fazer serviço, era nessa questão dos motores de energia. No estacionário, mas olha aí. Isso. E eu digo assim, a importância do pai e da mãe, né? Conversar com os filhos. A Laura chega aqui pra gente, não tinha nascido ainda. Não. Mas conta a história com tanta propriedade da família, né? É uma família que conversa, né? Conta as histórias. Eu quero estar falando de motores estacionários, Anderson. Era ali próximo ao Parque das Exposições. 11 horas, ele desligava. Voltava energia 14 horas. Daí a maioria das empresas tinha um motor estacionário. Sim. Quando acabava, eles iam lá e ligavam. Não estava problema, aí eu vou te falar, cara. A história que ela está contando aí, Sinop não tinha muita estrutura. É por isso que esse quadro, ele é tão interessante. Não só eu, mas você também. Quem mora aqui há 30, 40, quem mora há 6, há 7, tem o mesmo respeito. Mas quem está aqui há 35, 40 anos, vê os empresários pioneiros virem aqui contar a história, vai passando um filme na cabeça. E a história dela é correta. Eu lembro dessa empresa, Anderson, há mais de 30 anos, a Agricerra. Bacana. E eles conseguiram superar todos esses desafios e hoje a Agricerra tem um nome aí muito forte na cidade. Agora, a pergunta que não quer calar, quando chega a Laura nesse momento e quando ela assume, né, a gestão junto com a família? Eu, desde que eu nasci, eu tô dentro da Agricerra. Eu sempre brinco porque a minha mãe, antes de ir pra casa, depois da maternidade, ela foi pra loja. Olha isso, então, eu conheci primeiro a loja do que a casa. Já criou um vínculo ali de amor pelo segmento. Desde sempre. E, assim, a gente sempre foi dentro da loja, porque como eram os dois, a minha mãe, ela nunca teve essa vida de ficar em casa com os filhos, né? Sempre foi a loja. Então, desde pequena, se não tinha alguém pra ficarmos, não tinha uma babá, alguma coisa em casa, então ia pra loja. Então o filho mais velho é a loja, é a Agricerra. Isso, o filho mais... na verdade, a Daiane, né, que é a mais velha, que ela é de 90, e aí a loja vem em 92. Ela brinca que elas são gêmeas. São gêmeas, que bacana. Aí ela vem antes da loja, um pouquinho mais, a loja tá entre eu e ela. Que legal, gente. E aí vocês, em família, tocam este super empreendimento que está aí há mais de anos, mais de 30 anos na cidade de Sinop. Aí você chega, olha, não é que eu fui inserida na proposta administrativa depois da idade. Não, eu já cheguei e fui conhecer primeiro a loja, depois fui para casa para o meu primeiro banhozinho, né, enquanto recém-nascida. E agora, a gente sabe que a Agricerra atravessou aí alguns desafios, justamente por conta da logística, por conta da estrutura da cidade e tal. E hoje, como que você enxerga a Agricerra dentro desse cenário desenvolvido que a cidade de Sinop oferece? Assim, a questão, a gente falar em desenvolvimento, graças a Deus, nesses anos a gente percebe um desenvolvimento da loja, né, em si. O mercado de trabalho hoje dá muitas oportunidades para o funcionário e a gente ter os funcionários, a equipe que a gente tem hoje, a gente percebe o quanto a nossa empresa é uma empresa abençoada.
por ser uma empresa familiar, parece que a gente só chama, né, família para trabalhar. E as pessoas que trabalham com a gente, então a gente vê o quão é uma empresa desenvolvida, quanto isso traz um desenvolvimento para a cidade, vendo os funcionários. E também, em relação ao desenvolvimento da cidade, a gente pode perceber que, por mais que tenha as dificuldades financeiras, questão de imposto, tudo mais, a gente é uma empresa consolidada, Sólida, né? né? Sólida. A gente conseguiu se consagrar nesse meio onde a gente está, que é a agricultura pequena, né? A linha leve da agricultura, a extração de madeira. Então, por mais que teve as dificuldades, a gente percebe também um desenvolvimento. Eu sempre falo isso com o meu irmão. A gente fala, até a gente está fazendo uma nova faculdade agora e numa das matérias a gente teve essa questão do desenvolvimento, né? Se a gente não tivesse um desenvolvimento, porque no dia a dia você só vê o ruim, né? Você só tá ali procurando resolver BO e então você só vê a parte ruim. Só que se a gente não tem um desenvolvimento, se a gente não tem uma parte boa, a gente não tava em pé. Exatamente. A gente não tava de portas abertas. Então os resultados são positivos. Graças a Deus. Agora me permita aqui, Lobo, eu estou há pouco tempo na cidade e eu confesso para você que às vezes quando eu faço essa pergunta fico até preocupado em ter pulado. Vocês ainda pegaram aquela crise madeireira, aquela crise da madeira? Sim. Foi bem, eu não vou saber te dizer o ano certo, mas foi bem quando a gente não era... 2004. Isso. Foi ali nessa época a gente ainda estava na BR, né? A loja era ali na BR e a gente não era Steel, que é a marca hoje que a gente carrega, né? Alô, Zé Aquino, um abraço especial, Zé Aquino. Tá atendendo bem a Agricerra, Zé Aquino. Um abraço, Zé Aquino é nosso superintendente lá da Agricerra, um cara da Steel. Da Steel, exatamente. Ele é nosso consultor da Steel. Um abraço, Zé. Um grande Zé. A gente não tinha Steel ainda nessa época, né? Então, passou pela dificuldade da madeira, né? Assim, a crise que foi. E por ser o carro-chefe da empresa, porque assim... Antes de ser a Steel, a gente já mexia com a linha de motosserras, né? E na época, o que tinha aqui no Mato Grosso? Madeira. Então, vem a crise e, consequentemente, todo mundo sente, né? Eu falo, é igual o Covid. Todo mundo sente. Não tem como você falar que, eu trabalho na linha do agro, eu não vou ter dificuldades. Não, todo mundo sente, porque é um estado, é uma cidade que é desenvolvida a partir disso, né? O impacto acaba sendo geral, né? Sim, Laura. Exatamente, é um geral. E aí teve essa questão, né, da crise da madeira e foi muitos anos mesmo pra gente conseguir reerguer, continuar. Por isso que eu falo que o desenvolvimento ele tem, a parte boa tem, porque se não tem, a gente não ia conseguir se desenvolver e continuar, né, no mercado de trabalho. Mas foi difícil. Eu acredito que o ponto principal tenha sido essa união do meu pai e da minha mãe de não desistir. Eles trabalhavam das 4 da manhã às 9 da noite, sem parar para conseguir mesmo ter, né, as coisas. Isso, é bacana. A vontade de ter as coisas era maior. Era muito maior do que o isso. desafio que eles atravessavam. Parabéns. Parabéns a Meire e ao Paulo, né, que estão nos ouvindo, inclusive, agora. Mandar um abraço especial. A tua irmã se chama? Daiane e tem o Paulo Henrique. O Paulo Henrique. Isso. Laura, Daiane e Paulo Henrique. E a Meire e o Paulo, que estão aí com a gente neste momento, contando essa história bacana. Lobo, fique à vontade para falar com a Laura. A história da Laura é muito bonita, da família, né? Eu me lembro de 2005, Anderson. Nilson Aparecido Leitão, ex-prefeito. Que daqui a pouco vai falar conosco aqui, falar inclusive. conosco, Sim. Nilson Aparecido Leitão, ex-deputado federal, prefeito, assim, uma lenda no estado de Mato Grosso. Em 2005, falei, Nilson, como que nós vamos fazer, Nilson, com essa queda da madeira, cara? Ele falou, Lobo, tenha tranquilidade. Aquele que resistir Sinop, esta mudança, você vai ver a diferença daqui a 20 anos. Aí eu falei, pelo amor de Deus, eu tô querendo resolver o problema hoje. Agora. Estamos falando que daqui a 20 anos o impacto vai ser fantástico. Fiquei quieto pelo respeito, né? E ele é visionário. E olha aí a história que a Laura está falando. Contando aqui para nós ao vivo, para os ouvintes da rede, também nossos internautas. O pai dela conseguiu vencer. E disse, olha, a coisa vai melhorar. E melhorou. E é totalmente diferente daquela época para hoje, né? As empresas tiveram que ter aquela tecnologia. Vocês acompanharam esse avanço também, Laura, na Agricerra? Sim, eu sempre falo que a nossa principal pulo de desenvolvimento, né, foi ter a gente teve o convite da Steel, que é uma empresa
que não podemos falar de outra empresa no nosso ramo hoje que não tenha tanta tecnologia quanto a Steel, né? Então, assim... É referência, né, Laura? É, referência. A Steel tá aí no Brasil há quase 100 anos, né? É quase No mundo, há Exato. quase 100 anos. Ela foi criada há quase 100 anos e no Brasil ela tá há mais que 50 anos, a indústria, né, da Steel. Então, assim, ali em 2012, quando a gente recebeu o convite da Steel, que a gente já vinha num processo desanimado, né, com tudo que vinha acontecendo. E aí, quando a gente recebeu o convite da Steel, foi o que deu aquele up, né? vamos continuar. Steel, bora! Então, e aí, aconteceu tudo que aconteceu, que na mesma época que a gente teve o convite da Steel, eles pediram o prédio, né, que a gente tava num prédio alugado ali na BR, do lado do Caiçara ali. E aí foi aquela coisa, né? Tipo, vamos, não vamos procurar um outro lugar, vai dar certo, não vai. Os aluguéis não condiziam com o que a gente podia na época, né? Com a realidade do faturamento. Com a realidade, né? Porque, assim, você ter um prédio particular é uma coisa, mas você depender do aluguel, né? É outra situação totalmente diferente. E aí foi quando a gente conseguiu aí o prédio que a gente está hoje. E de 2012 para frente, a gente... Só sucesso. Só sucesso, graças a Deus. Que bom. Estamos aí na caminhada. Quantos colaboradores hoje a Agriserra conta? Olha, a gente tem dentro da loja 10 colaboradores. Show. 10 colaboradores, contando comigo e com o Paulo Henrique, né? Show. Que eu falo que a gente é colaborador Sim, igual sim. todo mundo. Porque eu tenho a minha visão De de proprietária. proprietária, mas eu também tenho a minha visão colaborador, porque... Eu ainda não tô 100% proprietária, né? Eu e meu irmão, porque a gente ainda tá nesse processo de passar, né? De Tudo. transição sucessória. Mas também não sou só um colaborador, porque a gente tem horas que a gente tá ali trabalhando, mas tem horas que a gente tem que tomar decisões, tem que ter atitudes. Então é um ponto difícil também que a gente fica, mas é um ponto bom porque a gente consegue ver o lado do colaborador, a gente consegue ver o lado do dono. É bom, graças a Deus. É bom para a transição, eu falo que ninguém ganha nada. E então, como eles estão dando pra gente, eles estão passando pra gente, né, a empresa, então o que a gente está ganhando é o conhecimento. É o conhecimento. É o conhecimento. E parabéns, Paulo, parabéns, Meire, pelos filhos, né? Porque muitos pais sofrem, né, com a questão da sucessão. E isso é uma discussão muito ampla, principalmente no agronegócio, né? O filho vai seguir a carreira do pai, Sim. né? E não é não estou dizendo o problema que o filho não quer, o filho tem, é porque o filho tem outra visão. Olha, vai mudar pai, as características da exatamente, empresa. Pai, eu vou seguir a vida de piloto de avião. Pai, eu vou ser advogado, vou ser juiz, não quero levar a vida de empresário, eu quero terminar uma faculdade e montar meu próprio negócio, né? Então, essa discussão da sucessão, ela é interessante, bacana, porque aqui agora a gente muda um pouco o rumo da prosa. Tem muita coisa para passar, mas não tem problema da gente passar amanhã, porque assim, como receber o convite de seguir o que o pai faz? Como foi para você esse desafio? Porque você diz, olha, cheguei lá antes de ir para casa, enquanto recém-nascida, passei primeiro na loja. Cria um vínculo, isso é fato, vai criar esse vínculo, porque foi criada dentro da empresa. Em algum momento passou na tua cabeça, olha, eu deixo meu pai e crio meu próprio negócio? Passou isso pela tua cabeça? Como foi aceitar esse pedido? Passou e aconteceu por um período, porque eu terminei a escola, né, fiz ensino médio e tudo mais, e eu queria fazer uma faculdade, fiz a faculdade, né, e aí minha mãe se falou, faz administração, faz contabilidade, faz alguma coisa que tenha a ver com a loja, né? Não, eu quero fazer estética e cosmética. Fui pra minha área, eu fiquei um período de 5 anos fora. Fora assim, né? Aqui na cidade, se eles precisavam, eu ia lá ajudar. Trabalhei na minha área por esse período, durante a faculdade, um pouco depois também de terminar a faculdade. E aí... Um dia, quem trabalhava na loja era minha irmã, a Daiane, que ajudava eles na época, né? Aí ela, com 2 filhos pequenos, não, vou sair, quero criar um outro espaço agora, vou fazer outra coisa, vou seguir por Isso conta. é a Daiane. A Daiane. E aí vem a minha mãe e meu pai. Eu tava trabalhando na minha área na época, e aí eles chegaram e falaram, filha, a gente precisa de alguém. Se você não quer... A gente tá dando, mas se você não quer, não tem problema, só que a gente não vai ficar mais, porque é complicado, assim, é tudo muito difícil para manter, tudo, a inovação do mercado vem... É tudo muito dinâmico, né? É muito Isso. inovador. Todo dia A tem coisa... inovação do mercado, ela vem e eles não que não conseguem acompanhar, mas tem um pensamento Precisa de alguém para ajudar, né? E aí a responsabilidade de você estar lá todos os dias, de você abrir, fechar, tem os problemas para resolver, então eles já estavam esgotados. E aí eles vieram e falaram, você quer?
E aí eu parei e pensei, eu falei assim, tudo que eu tenho, a faculdade, a escola, plano de saúde, tudo veio da loja. Tudo que a gente conquistou até hoje veio da Agricerra. Atenção, senhores jovens que me ouvem, adolescentes que me assistem por aí através das redes sociais. Comecem a buscar aqui através da Laura os elementos de reflexão quando o papai e a mamãe oferecerem a empresa deles. Olha aí, ó, tudo que eu tive, faculdade, casa, plano de saúde, as viagens que eu tive, conhecer outros Sim. lugares do Brasil, ou por que não dizer do mundo, né? A Agricerra foi quem me proporcionou. Olha o que ela pensou antes de tomar a decisão. Continua, por favor. Então, assim, eu parei e coloquei na balança tudo que eu tinha até aquele dia, porque eu ainda morava com eles, não era casada, então tudo que eu tinha, por mais que eu já trabalhava fora, tudo, mas era dali, da Agricerra. Então eu falei assim, por que não? Dar uma oportunidade e tentar voltar, né? Se eu tô... Eu só tenho a ganhar. Eu não tinha nada a perder. Eu tinha 22 anos na época, 21 anos. Vontade de ter as coisas, igual eles tiveram, que uma coisa que eu sempre falo que eles ensinaram é você não ganha nada de ninguém, então vai atrás. Então eu tinha vontade de conquistar as minhas coisas, falei, bora. E aí eu saí da onde eu tava, trabalhava numa clínica, né, na área da estética, e aí pedi pra sair de lá, e aí fui trabalhar com eles na loja de volta. Você me emociona com a tua história, viu? De verdade, porque assim, na época você me permita a indiscrição, absolutamente indiscreto, que eu vou te perguntar, você tinha quanto tempo, quantos anos? Nessa época que você assume aceita a proposta? Eu tinha 22. 22. Eu ia fazer 22 naquele ano. É um período que vem aí da juventude para a fase adulta, né? E ali você tem muitas propostas, muita coisa passa na frente, assim, muitos cavalos arriados Sim. passando na tua frente, e justo este cavalo arriado que passou foi muito bem refletido por você para tomar uma decisão. Sim. E com tão pouca idade, com tamanha maturidade, viu? Eu aceito a proposta, vem cá. Vem cá que eu E vou vou assumir. vencer. E vou vencer. E venceu. E venceu. Que Hoje maravilha. a Agricerra está aí, destaque, né? E contar essa história é motivar as pessoas que estão em casa. Mandar um abraço ao Michel Vila, que está acompanhando a nossa programação. Diz, olha, eu adoro assistir aí às quintas-feiras, né? Saber histórias mais antigas, passa um filme na cabeça. Ele que está aqui com a gente, falou inclusive da questão da energia, da crise madeireira. E tá aí. Obrigado, Henrique Jerry também, parabenizando você, o Dercy Peixinho, toda a nossa equipe aqui que se emociona com a tua história. E proposta, projeto de expansão, a gente, claro, quando a gente faz essa pergunta, né, Lobo, eu sempre costumo dizer, se não quiser falar, por gentileza, fique à vontade, porque a gente sabe dos desafios em que o empreendedor, Sim. ele trava. Mas tem algum projeto futuro para uma expansão? Como que está a cabeça do Paulo, da Meire, que agora estão descansando por lá, tranquilo, mas, em especial, a tua irmã te ajuda ainda ou só Não, a minha você e o irmã... Paulo? É isso, é só eu e o Paulo. Como o Paulo e a Laura vêm para o futuro Agricerra? Eu falo que a troca de governo, né, ela barrou muita coisa. A gente vinha em constante crescimento, não que paramos de crescer, mas diminuiu e muito, e a gente vinha com planos de uma nova loja, né, talvez em um outro... Não é Steel, necessariamente, por ter todo um processo, né, para você poder atender Steel, e também pelo tamanho da cidade, o mercado, o estudo de mercado, né? Então a gente vinha com um projeto para abrir alguma outra coisa para tocar os dois juntos, né, da mesma forma que é hoje. Algo no sentido também agropecuário, mas, né, outros campos. Acabamos tendo que dar uma freada, mas quem sabe, né, mais pra frente, com o passar dos anos, né, a gente tem isso em mente, a gente não quer parar por aqui, que meu pai fala que ele sempre fala assim, vocês têm tudo, eu e a mãe saímos de nada, a gente não tinha escola, não tinha faculdade, não tinha nada, e a gente fez tudo que a gente fez até aqui. Então vocês com estudo, com uma cidade nessa proporção, com todas as possibilidades que vocês têm, então vocês têm tudo para crescer muito, além do que a gente já é hoje, né? Sem dúvida alguma. E com esse pensamento, eu não tenho dúvida que daqui a pouco teremos aí 1, 2, 3, 4 outras novas lojas. E é claro, né, que uma má gestão, eu digo do poder público, isso implica em prejuízo para o empreendedor que está aqui Sim. embaixo, né, até para a própria classe trabalhadora também prejudica. Quando há essa desaceleração no crescimento do Brasil, que estava de fato crescendo aceleradamente, Sim, porque o governo anterior deu algumas possibilidades, né, permitiu com que o produtor, o empresário, que a pessoa que contrata, que gera oportunidade,
tivesse alguns incentivos. E a gente vem para uma proposta um pouco mais social com a administração do atual governo, que isso implica em alguns prejuízos, né? Então, os cuidados são grandes. Isso é falado por muito empresário que vive e atravessa esta situação. E é claro que a Laura inteligente falou, peraí, deixa eu segurar um pouquinho, saber em que caminho o Brasil vai seguir. E aí, né, prejuízo para nós, que a Laura recuou, né? Prejuízo para nós, prejuízo para uma classe, para uma corrente, mas entendemos o seu lado administrativo, né, Lobo? Sem dúvida alguma. Deixa eu fazer uma pergunta para a Laura. Você disse que no começo era ali nas margens da BR-163, eu me lembro bem. E agora? A Glicério está situada onde, por favor? Ó, Lobo, a gente fica ali na Avenida dos Pinheiros, número 164. Fica pertinho ali da lateral da BR, fica uns 100 metros da lateral da BR, bem na entrada da cidade. Quem vem de Santa Helena, Itaúba, pra cá, né? O pessoal que vem daquele lado pra cá, a gente fica bem pertinho ali. Passou ali aquela obra do viaduto que eles estão construindo, logo você já consegue encontrar nós ali, bem pertinho da lateral da BR. Agricerra. Olha, um abraço ao Paulo, um abraço para todos os seus colaboradores, para toda a sua equipe, seus clientes, o Zé Aquino, que é meu parceiro, que é seu fornecedor, o Zé é meu irmãozão, parceiraço nosso. Obrigado por dividir conosco e compartilhar essa história emocionante. E porta aberta para quando você quiser falar de novidades, falar de histórias. Mande um beijo ao seu Paulo, à dona Meire, a Daiane, tá? E o seu esposo, né? E a gente fica feliz por você ter aceito o convite de dividir conosco essa super experiência. E sucesso! Muito obrigada. Obrigada, pessoal, que está nos ouvindo. Eu acho que é muito importante, tanto para nós que vivemos a história, quanto para as pessoas que estão ouvindo, saber que tudo isso aconteceu, que você olha lá aquela fachada bonita da empresa e acha que é fácil, né? Ah, é uma empresa bonita, né? Só que tem muita história atrás disso, tem muita canseira, muita luta, mas estamos ali para dar o nosso melhor para os clientes, que eu acho que é o nosso ponto forte, são os nossos clientes. Sem dúvida. São processos, né? Com e certeza. As pessoas precisam conhecer os processos. É importante para as pessoas entenderem, né? Porque tem muita gente que não tem visão de como que tudo funciona, né? Então, você tá ali, tem muita coisa por trás para dar certo. Show de bola. Obrigado das considerações finais para com a nossa querida Laura. Laura, só agradecer a sua participação e parabéns. Você é uma desafiadora. Você, a sua família, isso é muito bom. A gente fica muito grato. Parabéns, sucesso. Deus abençoe. Foi muito bom te recebê-lo aqui. Amém, muito obrigada, tá, Nós pessoal? que agradecemos. Tá aí 7 horas e 37 minutos, horário em Mato Grosso. Agora a gente vai dar um pulinho na Rodotrem. Esse foi o Quinta Empresarial.